No dia 21 de abril, aqui no Brasil, nós comemoramos o Dia de Tiradentes. Você já parou para pensar quem foi Tiradentes e qual a importância dele para a nossa história? Porque apenas entre vários feriados que nós temos aqui no Brasil, apenas este homenageia uma pessoa. Olá, meu nome é Kelly Rasch, eu sou professora de História e quero te dar as boas-vindas ao meu canal. Aqui nós estudamos assuntos variados de História, tanto os temas abordados em sala de aula, que é a História Didática, como os outros temas de curiosidades históricas. E o vídeo de hoje é especial falando sobre Tiradentes. Quem foi esse cara? O que ele fez de tão importante para a história do Brasil para termos um feriado só para ele? Você já parou para pensar nisso? Nós temos aqui no Brasil alguns feriados religiosos, como a Páscoa, né? Sexta-feira Santa, Corpus Christi, Natal. Temos também feriados cívicos, como o 7 de setembro, temos que é a independência do Brasil, o 15 de novembro, que é a proclamação da República, e temos outras datas cívicas importantes, mesmo que não é feriado, mas são datas cívicas, como, por exemplo, o Dia da Bandeira. Mas nenhuma dessas datas homenageia uma pessoa exatamente. A única data que homenageia uma pessoa é o 21 de abril do Tiradentes. Então, nós vamos ver aqui hoje sobre construção de identidade histórica. Vamos fazer uma análise de algumas imagens e vamos entender como Tiradentes foi transformado nesse mártir, nesse herói da República Brasileira. Então fica comigo até o final do vídeo e eu tenho certeza que você vai entender direitinho esse assunto. Antes da gente iniciar o vídeo, eu vou aproveitar para te convidar a se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Vai aqui embaixo, nessa barrinha vermelha que está escrito inscrever-se. Você vai clicar nela e do lado vai aparecer um sino. Aí você clica no sino e escolhe a opção todas. Assim você vai estar inscrito no canal, apoiando o meu trabalho e recebendo as notificações de todos os vídeos que eu posto por aqui. E claro, se você gostar do vídeo, você pode deixar o seu like, que ajuda bastante na divulgação do canal. E qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui embaixo no box de comentários. Vamos lá! Olha essa imagem aqui. Você conhece esse rapaz? E se eu te falar que este camarada é o mesmo desta imagem? Esta aqui talvez você já viu, você conhece, não é mesmo? Pois é, mas este aqui está mais próximo de ser a realidade de quem foi Tiradentes do que esta outra imagem que foi montada especialmente para colocá-lo como um herói nacional. Na verdade, nós não temos nenhuma imagem feita do Tiradentes quando ele estava vivo, tá? Todas essas imagens, elas foram feitas após. Mas essa primeira imagem que eu mostrei aqui para vocês mostra como era realmente a farda de um alferes no século XVIII. Então, esta imagem aqui está mais próxima da realidade porque mostra como que eles se vestiam e como que seria o corte de cabelo tradicional da época. Mas essa imagem está começando a circular nos livros de história agora, é uma coisa bem recente. E o que a gente mais via eram realmente as outras imagens que são meio que associadas a Jesus Cristo. Você já parou para observar isso? Essa imagem que também é uma imagem do Cristo construído, né, pela visão europeia, da pele branca, dos cabelos lisos, da barba, daquela roupa sempre muito branquinha. Isso também é uma construção histórica da imagem de Jesus Cristo, mas isso já é assunto para um outro vídeo. Mas se você observar, essas imagens que popularmente você já deve ter visto sobre o Tiradentes, elas se parecem um pouquinho com aquela imagem de Jesus Cristo. E é exatamente isso que eu vou falar com você aqui no vídeo. Será que isso foi por acaso ou será que foi proposital? Primeiro vamos passar rapidamente sobre Tiradentes, quem foi este camarada. O nome verdadeiro dele é Joaquim José da Silva Xavier, e ele foi apenas um dos vários líderes ali que organizaram a Conjuração Mineira, a Inconfidência Mineira. Em 1788, o rei de Portugal anunciou a derrama, que era a cobrança forçada dos impostos sobre o ouro. De todo o ouro extraído aqui no Brasil, 1/5 deveria ser entregue ao rei e tinha uma quantidade mínima por ano que tinha que ser entregue. Só que quando diminuiu a produção de ouro, ou aliás,
a extração de ouro no Brasil, diminuiu também esse imposto que era arrecadado. E aí o rei anunciou a derrama, que era a cobrança forçada, invadir as casas, entrar nas casas e cobrar esse ouro, pegar tudo que tivesse de ouro, até que juntasse o tanto que o rei queria. A Conjuração Mineira, ela foi elaborada, ela foi arquitetada ali pela elite, que era quem temia, quem tinha a perder com a derrama. E entre esses revoltosos, tinha um homem que havia sido dentista prático, por isso que ele era chamado de Tiradentes, mas que já tinha exercido outras profissões na vida também. Ele já tinha sido tropeiro, já tinha sido garimpeiro e apenas aos 30 anos ele tinha entrado para a carreira militar como alferes. Inspirados pelo iluminismo e pelo movimento de independência dos Estados Unidos, esses revoltosos vão começar a arquitetar a independência da região das Minas de Ouro e a proclamação de uma república em Minas Gerais. Então, é muito importante a gente sempre salientar que eles não estavam ali querendo a independência do Brasil, a proclamação da República no Brasil todo. Era um movimento mais localizado. Mas claro que isso gerou uma reação da coroa portuguesa contra a região, porque era a região de maior importância econômica, né? Eles estavam todos focados ali para a extração de ouro na região das Minas, e vai ser duramente reprimido. Outras exigências do movimento era a criação de uma universidade em Vila Rica e de uma Casa da Moeda para emitir dinheiro lá em Minas Gerais, que seria então uma república independente. Os conjurados tinham muitos planos, mas não tinha muito apoio da população, porque, como eu disse para vocês, foi um movimento que surgiu ali na elite. Vão ter algumas delações, né, algumas denúncias, e uma dessas delações vai ser muito importante, porque um dos que estavam arquitetando o plano de golpe, né, de proclamação da República, vai denunciar em troca de perdão das dívidas. Era o coronel Joaquim Silvério dos Reis, que devia bastante ouro, né, devia bastante impostos ao rei de Portugal. Então ele vai até o governador de Minas e ele vai denunciar ali todos os planos arquitetados pelos conjurados, e em troca ele vai ter o perdão das suas dívidas. Depois da denúncia, para evitar que acontecesse então essa proclamação da República nas Minas de Ouro, o governador das Minas de Ouro vai suspender a derrama e vai intensificar a perseguição aos envolvidos. Vão ter várias prisões, vários julgamentos, inclusive várias condenações ao enforcamento, mas no final das contas, todas aquelas penas vão ser modificadas de execução para exílio e apenas um vai ser executado, que é o Tiradentes. Na verdade, eles precisavam assim de pelo menos um, né, ser executado, esquartejado e tal, que era uma forma que tinha ali na época de estar impondo temor no restante da população, para que outras pessoas não pensassem, não arquitetassem uma revolta contra o rei de Portugal também. Então eles vão escolher um dentre ali, claro que não vai ser escolhido um por acaso, era aquele que mais falava abertamente sobre os planos e era aquele que tinha uma condição financeira um pouquinho mais baixa também, porque se eles pegassem um lá do topo da elite, né, podia gerar uma reação não muito legal. E aí o premiado vai ser o Joaquim José da Silva Xavier, né, o Tiradentes. Não é que ele era pobre, tá, gente? Só que ele não era tão rico como os outros. E também um motivo muito forte é que ele era um dos que mais falava abertamente sobre o caso. Então, tipo assim, não tinha como esconder que ele era uma cabeça do movimento, né? Um líder do movimento. Mas existem muitas hipóteses do porquê que teria apenas ele sido enforcado. E essas são algumas, né? Que ele era ali de uma classe social um pouco mais baixa e também porque era um dos líderes adeptos do movimento. Ele foi executado por enforcamento no dia 21 de abril de 1792, lá no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império. Ok, até aí já entendemos, já aprendemos isso nas aulas de história, do porquê, né? Quem foi Tiradentes, a importância do movimento da Conjuração Mineira, que apesar de ter fracassado, começou a plantar a sementinha da República, começou a trazer os ideais iluministas para cá e difundir isso por aqui. Então teve a sua importância, apesar de ser um movimento fracassado, digamos assim, porque não conseguiu o seu fim principal, que era proclamar a República nas Minas de Ouro. Eles conseguem apenas a suspensão da derrama, mas ele vai com certeza abalar a estrutura do Império. Mas o heroísmo de Tiradentes, ele foi construído em um momento muito específico da história brasileira. E não foi esse momento da conjuração, até porque ali o único objetivo da execução, do esquartejamento e distribuição dos pedaços dele pelas regiões de Minas Gerais era só intimidar a população e evitar que outras revoltas acontecessem. Então, quando que ele se tornou herói?
Ele vai se tornar herói no início da República. Exatamente. Em 1889 é proclamada a República aqui no Brasil. E como que essa República vai ser estabelecida? Como que ela é iniciada? Como que ela é proclamada? Pelos militares, exatamente. Então, os próprios militares vão arquitetar, claro que vai ter apoio da igreja, vai ter apoio dos grandes cafeicultores, dos grandes latifundiários rurais, né, que são quem tem o dinheiro, só que vai ser arquitetado o golpe da República, né, a proclamação da República em 1889, ela é arquitetada e ela é proclamada pelos militares, tanto que o início ali, os primeiros governos são governos militares. E a partir então da proclamação da República, inicia-se a preocupação em construir uma identidade nacional brasileira. Porque até então, mesmo que independentes, ainda tinha muita ligação ali com Portugal, porque a família real brasileira era, né, descendente da família real portuguesa, então tinha muitas ligações. Mas agora eles querem quebrar totalmente essa ligação com Portugal e para isso é necessário a construção de uma identidade nacional. E para construir uma identidade nacional, como que a gente constrói uma identidade nacional? Entregando alguns símbolos para a população se apegar. Então nós vamos ter criação da nossa bandeira nacional, né, como nós conhecemos hoje. Quem não gosta de um herói, né, nada melhor do que colocar ali um herói nacional também. E aí os militares que agora proclamaram a República começam a pensar: quem será o melhor herói para a gente colocar na nossa República? Voltaram no tempo e lembraram de quem? Tiradentes. Porque Tiradentes era militar e tinha lutado numa causa republicana. Pronto, ele era perfeito, era a figura perfeita. E é assim que, alguns meses após a proclamação da República, Tiradentes se torna herói nacional com um feriado próprio para ele. Então, no dia 21 de abril de 1890, é criado no Brasil o feriado de Tiradentes. Você me responde aqui embaixo, você já tinha pensado nisso? Que este é o único feriado que homenageia uma pessoa? Inclusive, pessoal, esse momento de passagem da monarquia para a república, né, que acaba o império no Brasil e é proclamada a república, este é o momento em que mais são criados esses símbolos nacionais, esses símbolos que têm por objetivo criar no povo brasileiro uma ligação com o país Brasil, né, para fazer crescer o nosso nacionalismo, o nosso patriotismo, que é o que? O amor ao nosso país, né, e que eu não considero algo errado, desde que não seja levado ao extremo. Afinal, nosso Brasil é enorme, nosso Brasil é lindo, nosso Brasil tem muitas riquezas naturais, pessoais, um monte de gente bonita, um monte de gente inteligente também, né? Só que o problema é quando estes símbolos são levados ao extremo para criar uma rivalidade com outros países, né? Aí também já não é um nacionalismo saudável, não é um patriotismo ok, não é legal. A imagem militar de Tiradentes vai ser exaltado durante o período militar, né, durante o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, porque também é um período, né, que temos militares no poder e sempre eles vão estar buscando essa referência de um herói militar. Veja o que o historiador José Murilo de Carvalho fala sobre a escolha de Tiradentes como um herói nacional. Na figura de Tiradentes, todos podiam identificar-se. Ele operava a unidade mística dos cidadãos, o sentimento de participação, de união em torno de um ideal, fosse ele a liberdade, a independência ou a república. Era o totem cívico, não antagonizava ninguém, não dividia as pessoas e as classes sociais, não dividia o país, não separava o presente do futuro. Ou seja, ideal, o herói perfeito para o Brasil. Tiradentes foi realmente o símbolo nacional criado neste momento e mais bem aceito pela população brasileira, porque ele já era visto como um herói, até porque já tinha essa ideia, essa propagação de ideia de que ele era pobre, por isso, coitado, né, apenas ele foi executado, mesmo que a historiografia mais recente, né, mais próxima aqui a nós, já tenha refutado essa ideia, né, que ele era um pobretão. Então, outra coisa bastante interessante que eu tenho que citar para vocês é realmente essa construção através das imagens. Então, como nunca tinha tido ali um retrato do Tiradentes em vida, eles podiam fazer qualquer imagem. E eles vão fazer realmente associando Tiradentes, o herói nacional, com Jesus Cristo, que é o herói cristão, o mártir cristão, né, o Salvador.
Então nós temos essa associação da imagem de Tiradentes, que talvez você nunca tinha percebido isso, mas agora que eu falei, você deve ter falado assim, caraca, é verdade, parece com aquela imagem de Jesus Cristo. E isso foi sim proposital, uma imagem construída. Isso, é claro, gente, não é particularidade deste momento da história brasileira. Esta imagem construída aconteceu em vários momentos e acontece até hoje no que a gente chama de marketing político. Então, se você quer conhecer outras histórias como esta, cola comigo aqui no canal, se inscreve, deixa like, compartilha com os amigos e vamos juntos aprender história. Por hoje,